Salve, salve, meu Brasil! Viva o povo brasileiro que fez uma bonita festa pela democracia. Agora vamos trabalhar juntos pelos princípios da generosidade, da solidariedade, pelo respeito às diferenças e ao amor ao próximo. Saia Justa ao vivo para você no feriado em homenagem aos mortos. E completamos esse mês 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, gente de todos os tipos e culturas. E é novembro, mês da consciência negra. Nada mais justo para um país que abriga a segunda maior população negra do mundo depois da Nigéria. Para receber nossa convidada de hoje, eu, Larissa Luz, Luana Xavier e Sabrina Sato, aqui estamos com Margareth Menezes. Eu falei faraó, faraó. Quero ver continuar a música. Pelourinho, Faraó. Pirâmide à base do Egito, Faraó. e clamou do Pelourinho, Faraó. e maravilha é. Egito, Egito. Ai, como essa música é boa. Maravilha é. É boa demais mesmo. Então vamos voltar lá para comer. Foi muita informação que eu despejei aqui nesse início, né? Porque a gente fala da vitória da democracia, a gente fala do novembro negro, do mês da consciência negra, falei até do dia de finados e os 8 bilhões. Gente, tem 8 bilhões de gente que nem a gente, né? Nesse mundão de Deus. Mas vamos, né, desse início que a gente está vivendo um dia muito importante, é a nossa primeira quarta-feira depois dessas eleições, em que a gente respira, e eu repito, foi a vitória da democracia. E a pergunta, então, é, para a gente responder rapidamente, pá, o que as mulheres esperam desse novo governo? Vamos começar com Margareth Menezes, nossa convidada de hoje. Cara, eu quero agradecer muito, viu? A princípio, logo, assim, de estar aqui com vocês, esse programa maravilhoso. E o que é que as mulheres esperam desse novo governo eu acho que todas nós temos esperança que seja um governo que dê mais representatividade às mulheres brasileiras, certo? O papel da mulher numa sociedade é um papel muito importante porque traz uma outra maneira também de você fazer as coisas, né? A experiência, não só a questão de ser mãe, mas o feminino, a ação do feminino e você ter também a referência para novas gerações. Eu acho que estar presente, participando no comando do país também, eu acho muito importante isso. Então, eu acho que isso é a coisa que a gente mais quer, né? Sim. Representatividade de mulheres e mulheres negras, brancas e indígenas, todas presentes no governo. Eu acho que isso aí é uma coisa muito legal. Eu falei que eu não queria mais ver, eu espero realmente não ver nesse governo aquela foto onde tem aquele bando de homem e um pingo branco feminino, ou um pingo preto feminino, masculino. Sim. Né? A gente quer que seja um mixed e realmente representativo de tantos brasileiros, de todos os brasileiros, porque é um governo para todo mundo. Como é o seu, Lari? Eu acho que é isso, né? É a construção de uma sociedade mais igualitária, né? E alternância de poder, sobre tudo isso que vocês falaram agora, sobre liberdade de ser, né, de se expressar e de poder andar nas ruas sem medo de ser coagido, né, apenas pela nossa existência. Exato. Eu acho que é sobre tudo isso. Estamos rodando assim, vai, Lu. O que eu espero desse governo é que a gente possa voltar a sonhar e, além de sonhar, realizar também. Que a gente possa sonhar com comida no prato, que a gente possa sonhar com as nossas crianças nas escolas, mas mais do que isso, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, que a gente possa sonhar e realizar também em outras instâncias da nossa vida, porque a gente merece. Que a gente batalhou um bocado e a gente aturou muita coisa difícil até agora. Eu espero mais respeito, mais igualdade, né? E eu acho que até mais carinho mesmo com o povo. Eu acho que a gente está precisando disso, né? Eu acho que é esse carinho. Empatia, né? Empatia. Eu não me conformo de termos sido excluídos de um governo que governou apenas para os que votaram e de ter sido todos nós, tão maltratados durante a pandemia, sobretudo. Não houve um lamento por nenhuma morte. E isso eu não perdoo. Mas eu estou querendo perdoar pra caramba, viu?
Vou abrir os trabalhos, que já estavam abertos, né? Mas puxando também um verso do poeta Carlos Drummond de Andrade. É hora de recomeçar tudo outra vez, sem ilusão e sem pressa, mas com a teimosia de um inseto que busca um caminho no terremoto. E eu posso completar. Hora também de buscar a harmonia, de refazer laços perdidos ou esgarçados. Para começo de conversa, vamos ouvir uma voz que muito nos inspirou nos últimos anos. E ele entende muito de restaurações, o pastor Henrique Vieira. Eu acredito que para restabelecer laços, em primeiro lugar, é muito importante ter a capacidade de escutar e contextualizar as pessoas. Ver a pessoa de quem nós discordamos para além da própria discordância. Entender a sua história, as suas raízes, os seus sentimentos. Entender a pessoa no seu contexto e no seu histórico de vida. Também acredito que para restabelecer laços é importante ter humildade de coração, autocrítica, capacidade de olhar para si. É um princípio muito básico da convivência humana e um ensinamento do Evangelho de Jesus. Fazer ao outro aquilo que nós desejamos que o outro faça com a gente. O indicativo é sempre buscar a relação, mas também é saudável quando se percebe que o diálogo não é mais possível e, ao invés de partir para a hostilidade, busca-se a autopreservação. Determinadas posições, tão tomadas pelo ódio, tornam-se perigosas e violentas, e às vezes conviver em paz pode significar se afastar para se proteger e se preservar. A partir de valores humanos, solidários e generosos, criar um ambiente, inclusive, de um bom debate nas diferenças. Resgatar essa possibilidade de divergir em paz e construir convergências ao longo do caminho. É uma voz sensata, né? Não é fácil. E a gente fica só pensando nas pessoas todas que a gente tem que fazer. Pois é, né? Não é fácil. Mas é necessário, é necessário. No entanto, ele fala em se resguardar também. Margareth, para organizar a conversa, como é que estão os seus laços de amizade? Você rompeu com muita gente, algum familiar, amigos muito próximos? Esses mais próximos mesmo. Certo. Tiveram algumas pessoas que na minha convivência, né, que me surpreenderam no sentido de que eu não poderia imaginar, porque a sensibilidade à vida humana, para mim, é uma coisa muito forte, né? Uhum. Eu tenho um histórico, minha família, a gente sabe de onde venho, de uma coisa, muita luta, um país imenso como o Brasil, milhões, quase 215 milhões de pessoas, né? Então, a pluralidade de cultura, de comportamento. Então, como que a gente pode não desejar que a fraternidade, que as pessoas tenham acesso à educação, tenham acesso à comida, que isso seja uma coisa justa para equilibrar o nosso país, né? Dar oportunidade para as pessoas poderem se emanciparem seu pensamento, emanciparem suas relações. Então, para mim era muito difícil, principalmente por causa de algumas posições, a questão da pandemia, a maneira como aquilo foi dirigida, perdemos muitas pessoas, não foi justamente, e muitas pessoas com muito sofrimento, e isso foi relativizado, e tantas outras coisas. Então, para mim, aí, diante das pessoas que eu conheci, que eu acreditava terem alguma acessibilidade nesse lugar, e para mim decepcionou bastante, né? Você está pronta para refazer esses laços? Eu acho que Quem vai dar o primeiro passo? Eu acho o seguinte, primeiro, acho que a gente precisa ter um momento de respiração. Tem abertura, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não sou raivosa, eu não sou uma pessoa que alimento isso. Eu gosto de... Você sente as coisas e tal, mas eu tenho uma maneira de resolver aquilo e não deixar que aquilo também me atinja de maneira... Foi o que o Henrique falou. Exatamente, senão você não se preserva, né? Então, existe um assunto a ser tratado, existe um resgate a ser feito, mas a gente tem que querer também que os dois lados também queiram, né? E eu acho que, a partir de agora, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para
refletir melhor sobre tudo, né? Porque qual a necessidade daquela dose diária de insegurança, de violência, de violação, de falta de carinho com as pessoas, com a população, com tudo, né? Então, eu acho que a gente refletir, será que realmente estávamos precisando disso? Porque política não é bem isso. Política não são as pautas de costume. As pautas políticas são pautas que precisam ser da administração de um país inteiro em todas as suas demandas, né? Então, as coisas eu acho que estavam muito trocadas, preocupação com banheiro unissex. Olha, na Europa tem vários lugares que tem banheiro unissex. Mas aqui nas escolas não pelo vai amor ter, de Deus, viu? eu sei, Não mas fique assim... nervoso, não fique não, eu nervosa. só estou dizendo que isso é uma coisa que a gente se assombra com besteira dessa. E sabe o que é isso? É a questão de educação. Entendeu? A gente viaja, você sai daqui, vai na Alemanha e tal, existe isso lá. Isso não é nenhuma coisa que... Sabe, porque é educação. A educação faz com que essas coisas da civilidade, da civilização, seja comum. Não significa que a pessoa, um banheiro lá de casa, quando tem visita masculina, ele usa o meu banheiro. Entendeu? Isso não é pauta do governo, mas eu fico vendo as pessoas se assombrarem com esse tipo de coisa, entendeu? Então, isso para mim realmente... criaram esse tipo de essas coisas. Isso nunca foi pauta de nenhum governo fazer isso em escolas públicas. Não houve não existe isso. Mas as pessoas põem isso na cabeça. Eu acho que o que nos choca muito, e o que me choca muito como jornalista, uma pessoa que trabalha com informação, é o descrédito da minha palavra. Justamente. E você está falando, não tem, eu li o projeto de governo para... mas tem, porque eu recebi no WhatsApp da minha tia. Aí você que estudou 4 anos, que leu aqueles livros todos que leu, que trabalha com informação, tá lá naqueles grupos de WhatsApp com as pessoas maiores sumidades nessa área. Exatamente, isso não vale nada. Não vale nada diante perto de um grupo de WhatsApp da família. Larissa, mas eu estou muito disposta, assim, mas eu também, a gente, claro, com certeza. Só que, no entanto, eu acho que algumas coisas foram quebradas, algumas coisas me atingiram que se tornam, para mim, imperdoáveis. Para mim, a questão do racismo é imperdoável. Com certeza. Mas, no entanto, eu também reconheço que a gente tem feridas nossas nesse país que foram tampadas, mas não foram curadas. Então, é como se agora a gente tivesse arrebentado, esses últimos anos, a gente tivesse arrebentado essas feridas e a gente vai precisar curá-las com conhecimento, com informação e com amor. Eu sou muito, vocês sabem, né? Muito praticante da palavra amor. Então, se precisar dar o primeiro passo, darei. Muito embora algumas pessoas que ultrapassaram essa barreira, para mim, da questão moral, não vai dar para mim. Não vai dar para mim. Eu acho que a polarização, ela fez isso, né? Ela lançou luz para a gente poder enxergar quem é quem na fila do pão. Então, isso não é ruim. Hoje, isso não é ruim. A gente tem uma noção da realidade, porque o mito da democracia racial, por exemplo, eu acho que prejudicou muita gente nos avanços e na luta antirracista. Então, a polarização fez a gente enxergar quem é quem, o que as pessoas realmente pensam acerca de questões muito sérias. Porém, com a sociedade polarizada, a gente também não consegue mergulhar nas nuances que essas questões pedem, porque está todo mundo muito inflamado, então a gente não consegue conversar, porque o único objetivo é ser contra o outro lado. Então, isso também dificulta muito e vai contra a democracia. A democracia é a arte de dialogar, de divergir e de respeitar as diferenças, né? Então, eu não sei exatamente como, mas eu acho que a gente vai precisar realmente, assim, resgatar a possibilidade de dialogar. Eu acho que não é nem resgatar o vínculo logo de imediato, porque, como a Astrid falou, são questões muito sensíveis e foram feridas muito profundas, né? Mas resgatar a possibilidade do diálogo, acho que vai ser muito necessário. Você rompeu com pessoas próximas? Eu rompi. Eu rompi. Sem falar que rompi, assim, mas mas a gente vai se afastando, porque aconteceu comigo. Porque fere a gente, né? Como você disse, assim, são opiniões que machucam a gente em lugares muito difíceis da gente conseguir estabelecer essa comunicação não violenta que a gente fala tanto, né? Que o padre falou, de ouvir a pessoa, de entender qual é a necessidade do outro, ou que o pastor, desculpa, falei padre, que o pastor falou, de ouvir a pessoa, entender qual é a necessidade do outro, entender por que está pensando assim. Então, essa escuta e tudo mais, dentro desse cenário caótico, inflamado e polarizado, ficou mais difícil. E como você pretende, assim, retomar?
Então, é isso. Eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar pensar, assim, e construir Tempo, a aos Margarete poucos. falou de um tempo. Você precisa de um Sim. tempo para a poeira baixar ainda, né? As pessoas começarem a respirar. Não, porque, por exemplo, para mim foi um alívio no dia 31. Parece que tu... De boa deu também, eu tive uma noite de sono muito gente. boa, sabia? Mas como a gente falou de É distância, verdade. Me senti aliviada mesmo, porque, assim, sabe, a gente tem uma esperança de mais na frente, do tratamento das muita coisas serem melhor, é. sem tanta agressividade, sem Muita tanta, agressividade. sabe? Sabe o que eu falo? Roubaram o nosso coração, Sabrina. É. Roubaram o coração do brasileiro, então, e que está machucado, de ambos os lados. Então, a gente precisa cuidar desse coração. E aí, Sabrina, como é que vai fazer o negócio? Olha, Ou refazer a palavra. refazer, né? Assim como todas vocês, eu também tenho, gente. A gente tem essas Todo mundo pessoas. tem, né? E eu sou uma pessoa que eu não sei brigar. A gente sabe. Eu não sei brigar. Às vezes, assim como a Margarete, eu até me afasto. Eu prefiro me afastar. Mas eu acho que, assim como o pastor falou, a gente tem que, de certa forma, é muito claro que é muito mais fácil a gente amar quem pensa igual a gente, respeitar quem pensa igual a gente. Mas eu acho que nesse momento a gente está passando por uma prova, o Brasil inteiro e o mundo inteiro, de que é necessário respeitar e talvez amar, mas respeitar em primeiro, quem pensa diferente da gente. Tentar entender, você me falou isso, falou, Sabrina, tenta entender por que a pessoa pensa assim. A Astrid falou, tenta entender o que levou essa pessoa a pensar desse jeito, tenta entender o que essa pessoa passou na vida. Então, a gente se colocar no lugar do próximo, a gente ter empatia nesse momento, também é importante, assim. E é o que me faz, assim, ficar na minha. E não me tornar raivosa. Porque eu também... Gente, Não, eu tô também fazendo não gosto nada. desse lugar, não. Mas é muito complexo, né? É muito complexo, porque a gente tá porque falando você... Todo mundo, quando a de gente, coisas absurdas, Quando assim. atacam a gente... a nossa reação é essa, é atacar de volta. Então, é muito difícil a gente não ficar raivosa. Mas é o que a gente tem que mais se segurar. Eu acho que agora... Se controlar. Acho que agora, né, que a gente já tem, assim, um brilho de esperança, a coisa tá, sabe, esse nó, assim, folgou um pouco mais. Aí eu acho que todo mundo, daqui a mais uns dias aí, né, a gente vai começar a sentir que já estamos em outro compasso, né? Não sei se vocês viram uma imagem de acho que era pai e filha, ele com a camiseta do Brasil, tirando uns adesivos foi lindo do Bolsonaro do carro, tá, e tirando e tal. E tranquilo, aí a menina acho que fala, e aí, mas e aí? Não, tô tirando, vamos aí, né? Democracia, né? Democracia é isso. O outro venceu e tal. Quem sabe a gente agora vai também comer um churrasquinho e tal. Eu estou procurando esse homem e essa menina. De verdade, eu adoraria convidá-los para conversar e comer esse churrasquinho juntos na minha casa. Então, se você conhecer esse casal, que muita gente viu aí pela internet, tô procurando, viu? E não é sobre abafar a raiva, né? Sabrina estava falando, mas não é sobre controlar os nossos instintos, os nossos sentimentos em relação a isso, porque foi muita coisa mesmo. Mas é sobre ter essa inteligência emocional para a gente conseguir alcançar os objetivos que a gente quer, sabe? Ouvindo. Fala, a minha questão é porque, na teoria, eu tenho várias ideias incríveis para refazer laços, reconstruir. Na teoria, para mim, tá muito nítido. Tá só na teoria aqui, na prática, que tá bem difícil. Então, assim... A gente tá aqui só na teoria. Rompeu com muitas... Algumas pessoas mesmo, próximas. Algumas 200, amigos de algumas infância, 250. de escola, amigos de escola, mas não é assim, amigos de escola que eu já não tinha contato, amigos de escola que continuaram para minha vida adulta, assim. Isso é bem difícil. Família, então, nem se fala, porque a família da parte do meu pai é uma galera que todo mundo militar e tal, então tem esse pensamento mais conservador. Mas só que eu sou a pessoa que normalmente começa a conversa. Eu gosto de chamar para conversa, eu gosto de trazer para perto e tentar trocar ideia, tentar resolver determinadas fissuras. Só que nesse momento eu escolhi eu criei assim um método na minha cabeça, que é o seguinte: pessoas que estão dizendo por aí, colocando nas redes sociais, frases como eu estou de luto pelo Brasil, essas pessoas não podem esperar de mim que eu comece essa conversa, porque isso não vai acontecer. Se elas quiserem começar uma conversa comigo, eu estou aqui para escutar, mas isso não vai partir de mim.
Porque eu acho que pessoas que falam esse tipo de coisa talvez não entendam o significado verdadeiro da palavra luto. Uma palavra muito séria, uma palavra muito delicada. E a gente que viveu esse tempo difícil de pandemia, então a gente sabe muito bem o que é luto. Então dizer que está de luto pelo Brasil porque não ganhou o candidato que você desejava, eu acho que nesse caso eu não vou me esforçar em começar nenhuma conversa, não. Agora, fora isso, enfim, os outros, estamos aí, quem sabe. Eu acho que, sobretudo, a gente tem que exercer a comunicação amorosa. É só sobre isso que eu penso e que eu estudo, que eu leio, do acolhimento, do tentar entender aquilo que eu te falei. Qual é a trajetória, o que essa pessoa andou vivendo. Vamos conversar, deixa eu te ouvir. E tentar mostrar, e espero. Tudo aquilo que a gente espera de um novo governo, espero que coisas comecem a acontecer. Vamos passar por um período muito difícil, não está fácil para ninguém, no mundo inteiro. Mas eu espero que comecem a haver boas sinalizações o mais rápido possível. O nosso desafio é esse, é manter a mente quieta, adoro essa frase, a espinha ereta e o coração tranquilo. Nós estamos começando a caminhada, só começando. E eu quero reproduzir mais uma vez aqui uma cena que a gente faz nos bastidores, mas que agora eu quero fazer mais uma vez na sua frente. Ó, vai ser assim, olha. Ó. Pode vir dar a mão que a gente está aqui a fim de construir um país para todo mundo.